Há relatos de terror que parecem ficção, mas alguns são dolorosamente reais. O meu é um deles. E tudo começou na noite em que decidi dar uma chance ao amor na internet. Quando eu tinha 23 anos, tinha acabado de me mudar para morar sozinha e ainda estava me acostumando a viver num apartamentinho de um quarto só, pagar minhas próprias contas e a preparar jantares de comida congelada na maioria das noites. Fazia menos de um ano que eu tinha saído da faculdade e trabalhava num centro de chamadas, e ainda por cima estava me recuperando de um término de namoro bem difícil que tinha acontecido uns 2 meses antes. Minhas amigas estavam todas ocupadas com suas próprias vidas ou com seus novos relacionamentos, e eu já tinha me cansado de ser a vela do grupo ou de ficar sentada sozinha no meu apartamento depois do trabalho. Foi aí que eu decidi testar um aplicativo de namoro pela primeira vez. No começo, eu nem contei para ninguém. Só criei um perfil num desses aplicativos e comecei a navegar pelos perfis de vários caras, que na maioria pareciam querer algo casual ou postavam umas selfies de academia que causavam constrangimento. Eu quase desisti depois de alguns dias, mas foi quando Fernando me mandou uma mensagem. As fotos dele faziam ele parecer um cara que se cuidava, mas sem ser pretensioso. Cabelo castanho curto, uma camisa de botão bonita na foto principal e 2 fotos do que pareciam ser trilhas ou acampamentos. Ele me disse que era arquiteto, que tinha um emprego estável e que queria convidar alguém para um encontro de verdade, não só para ficar. Aquilo foi um alívio. A maioria das mensagens que eu recebia dos outros caras eram só umas cantadas prontas ou umas frases esquisitas. Fernando escrevia frases completas e me fazia perguntas sobre mim. A gente conversou sobre filmes, comida e sobre o que gostávamos de fazer nos fins de semana. Ele não foi insistente. Sugeriu um jantar e um cinema no sábado à noite e disse que passaria para me pegar, para que eu não precisasse me preocupar com o estacionamento no centro. Tudo parecia tão normal que eu quase fiquei nervosa. Eu aceitei e depois passei um tempo enorme tentando decidir o que vestir. O sábado chegou e ele me mandou uma mensagem dizendo que estava lá fora, bem na hora, às 7h30 em ponto. Eu espiei pela persiana e vi um sedã prata, com cara de ser caro, impecável por dentro e por fora. Fernando saiu do carro usando uma camisa de colarinho e um jeans escuro, não muito arrumado, mas claramente ele tinha se produzido. Ele sorriu e abriu a porta do passageiro para mim, como nos filmes. Senti um cheiro de colônia suave, algo sutil, nada forte demais. Anotei mentalmente a placa do carro dele, só por segurança. Quando entrei, o carro estava fresquinho com o ar-condicionado e tinha uma garrafinha de água me esperando no porta-copos. Ele me perguntou como tinha sido meu dia, conversou sobre o tempo e nem sequer tocou no celular em nenhum semáforo. Ele dirigia de forma suave, sem acelerar bruscamente ou costurar no trânsito. Era uma grande mudança em relação ao último cara com quem eu saí, que sempre chegava atrasado num Civic velho e completamente amassado e ficava mandando mensagem enquanto dirigia. Fernando era educado, fazia piadas e realmente prestava atenção quando eu falava. Chegamos na avenida principal e ele me perguntou que tipo de comida eu gostava. Mencionou alguns lugares perto do centro, umas redes de restaurantes e uns 2 lugares menores. Eu disse que gostava de comida indiana e ele falou que conhecia um lugar ótimo que não era longe de um dos cinemas. A gente continuou conversando e eu comecei a relaxar. Eu estava animada por finalmente sair com alguém que parecia um adulto e não estava fazendo joguinhos. Fernando me perguntou de que filmes eu gostava e eu disse que assistiria a qualquer um, menos os de terror. Ele riu e disse que também não curtia muito tomar sustos. Mas conforme a gente continuava andando, eu percebi que não estávamos indo na direção do centro da cidade. Eu conheço muito bem a cidade, e depois de alguns minutos, notei que ele tinha saído da avenida principal e estava indo para leste, em direção à parte industrial da cidade.
No começo, pensei que talvez ele conhecesse um atalho ou estivesse tentando evitar o trânsito de algum evento. Eu vi os comércios e restaurantes conhecidos desaparecerem, sendo substituídos por oficinas mecânicas, depósitos de armazenamento e alguns prédios com as janelas vedadas com tábuas. A rua ficou mais esburacada, cheia de remendos. Os postes de luz ficavam mais distantes um do outro por ali, e eu não conseguia ver nenhum restaurante ou cinema. Comecei a me sentir inquieta. Chequei meu celular, mas fingi que estava só olhando uma mensagem. Depois de mais alguns quarteirões, eu perguntei: Ei, para onde a gente está indo? Pensei que o cinema fosse na outra direção. Fernando manteve os olhos na estrada e não respondeu na hora. Ele só disse: Não se preocupa, eu conheço um lugar ótimo. Lá você não precisa lidar com a multidão de sábado. Confia em mim, é bem melhor que os cinemas normais. Ele sorriu, mas agora ele não estava olhando para mim, e sim para a frente. Tentei procurar pela janela algum sinal de cinema ou restaurante, mas pelo pouco que conseguia distinguir na penumbra, via apenas armazéns fechados, estacionamentos vazios e o tipo de comércio que sempre fecha às 6 da tarde. Não havia outros carros na rua, nem pessoas andando. Senti meu estômago gelar, mas não queria entrar em pânico por nada. Talvez existisse algum cinema alternativo que eu não conhecia. Mesmo assim, chequei meu celular de novo, mas não tinha nenhuma mensagem de amigos e o sinal estava só com 2 barrinhas. Fernando continuou dirigindo, fazendo umas curvas que eu já não conseguia mais acompanhar. Passamos por baixo de um poste de luz quebrado e as sombras dentro do carro pareceram ficar mais pesadas. Comecei a tentar lembrar do caminho que fizemos para chegar até ali. Depois de mais alguns minutos, Fernando finalmente diminuiu a velocidade e parou num estacionamento vazio e rachado, ao lado de um galpão abandonado. O prédio era enorme, com janelas quebradas no segundo andar e pichações cobrindo as paredes de tijolo. Tinha mato crescendo pelas frestas do asfalto. A única luz vinha de um único poste piscando na ponta do estacionamento. Eu não vi nenhum cinema, nenhuma luz, nenhuma pessoa. Só prédios vazios. Ele estacionou o carro e desligou o motor. O silêncio repentino fez meus ouvidos zumbirem. Eu olhei para ele e perguntei: o que a gente está fazendo aqui? A expressão de Fernando mudou completamente. Naquele momento, o sorriso dele desapareceu e a voz perdeu toda a simpatia. Ele se virou para mim, me encarando fixamente, e não respondeu de imediato. Ele apenas me observou por um segundo, e o silêncio no carro ficou pesado e denso enquanto eu esperava para ver o que ele faria a seguir. Imediatamente, ele se inclinou sobre o console central, na direção da minha perna, e tentou agarrar meu pulso. Sua voz se tornou ríspida e exigente. Ele disse: Eu paguei por essa noite. Acho que você deveria mostrar um pouco de gratidão. Eu puxei meu braço com força e disse que achava que a gente ia jantar e ir ao cinema. Ele riu, mas foi uma risada forçada e fria. A gente pode fazer isso depois, ele disse, como se fosse óbvio. Tentei afastar a mão dele, mas ele apertou com mais força. Sua outra mão deslizou para trás do meu pescoço. Ele disse que eu estava agindo como uma princesinha, que eu deveria ser grata por ele sequer sair comigo. A maioria das garotas mataria por uma noite como essa. Ele murmurou, com a voz ficando cada vez mais alta. Eu disse para ele parar e que não estava interessada. Então ele começou a gritar, me chamando de snob, mimada, perguntando qual era o meu problema. Ele deu um soco no painel do carro com força suficiente para a garrafa de água no porta-copos virar. Você se acha melhor do que eu, ele rosnou, com o rosto vermelho. Meu coração batia tão rápido que eu achava que podia ouvi-lo. Eu mantive meus olhos na porta, pensando se conseguiria abri-la e correr. Naquele momento, eu percebi que provavelmente nunca houve plano nenhum de jantar ou cinema. Ele só queria me ter sozinha em algum lugar onde ninguém pudesse nos ver. O restaurante, o cinema, a conversa agradável, nada daquilo era real.
Ele só precisava de um jeito de me fazer sentir segura até estarmos ali, no escuro, onde ninguém notaria se eu gritasse. Tentei pensar rápido. Tentei não demonstrar o quão assustada eu estava. Eu ainda segurava o celular na mão, então apertei o botão de ligar, esperando que pelo menos parecesse que eu ia ligar para alguém. Falei, com a maior firmeza que consegui, que queria ir para casa agora mesmo. Eu disse que chamaria a polícia se ele não me levasse de volta. Minha voz falhou um pouco, mas mantive meu dedo sobre o botão de chamada. Por um segundo, ele apenas me encarou com raiva, com os olhos fixos no meu celular, o maxilar travado. Não disse nada, só respirava com dificuldade. O carro inteiro estava tenso e em silêncio. Finalmente, ele girou a chave e ligou o motor. Ele não disse mais uma única palavra. A viagem de volta foi a mais silenciosa e angustiante da minha vida. Ele não olhou para mim, não falou nada, só olhava para frente, segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos dele estavam brancos. As luzes da cidade começaram a aparecer de novo e eu comecei a respirar um pouco melhor. Eu disse meu endereço, mas ele me ignorou. Continuou dirigindo. Depois de algumas curvas, ele parou bruscamente num ponto de ônibus, numa rua mal iluminada, a umas 8 quadras da minha casa. Destravou as portas, mas nem sequer olhou para mim. Fora, ele disse, seco. Peguei minha bolsa e saí. Assim que meus pés tocaram o asfalto, ele acelerou bruscamente, fazendo os pneus cantarem. Fiquei lá, tremendo, tentando não chorar, olhando ao redor para ver se tinha mais alguém por perto. Não havia uma alma viva. Acabei andando o resto do caminho para casa, olhando por cima do ombro a cada segundo e me atrapalhando toda para encontrar as chaves na porta do meu apartamento, porque minhas mãos ainda tremiam. Depois daquela noite, tudo no meu jeito de conhecer pessoas mudou. Contei para todas as minhas amigas o que aconteceu e fiz elas prometerem que me mandariam mensagem antes e depois de cada encontro. Parei de permitir que qualquer um me buscasse no meu apartamento, não importava o quão educados ou normais parecessem. Eu sempre marcava de encontrar as pessoas em lugares públicos e movimentados, nunca à noite, e ia com meu próprio carro ou usava aplicativos de transporte para nunca mais ficar presa, dependendo do carro de um estranho para voltar para casa. Comecei a confiar no meu instinto, mesmo que isso significasse ir embora de um encontro mais cedo ou bloquear alguém depois de uma mensagem esquisita. Eu percebi como é fácil para alguém parecer normal até não conseguir o que quer. E aí, a máscara cai. Fernando nunca mais entrou em contato e eu bloqueei o número dele por precaução. Fiquei pensando em como ele passou de charmoso e doce para raivoso e ameaçador tão rápido. Tudo porque eu não dei a ele o que ele queria. Isso me fez pensar em quantas outras garotas já acabaram em situações como essa, ou piores. Os aplicativos de namoro estão cheios de gente como ele, caras que veem aquilo como um território de caça, não como um jeito de conhecer alguém. Não é paranoia, é instinto de sobrevivência. A parte mais assustadora não foi só o medo que senti naquele estacionamento escuro. Foi a certeza gelada de que eu provavelmente não fui a primeira e, o que é pior, talvez não fosse a última vítima dele. Continuo aberta a conhecer pessoas, mas carrego comigo uma lição que nunca esqueci. Nossa intuição pode ser a diferença entre uma noite normal e um pesadelo que marca para sempre. Alguns encontros nos ensinam que a desconfiança não é paranoia, é sabedoria. A linha entre um romance de filme e um pesadelo da vida real pode ser assustadoramente fina. Eu descobri da pior maneira possível o que acontece quando alguém não sabe a diferença. Quando comecei meu estágio em Chicago no verão passado, eu estava super animada para experimentar como era morar sozinha pela primeira vez. A cidade era agitada, mas linda. E eu pensei que tentaria me divertir um pouco também, já que trabalhava tantas horas. Depois de ouvir falar de todos os aplicativos de namoro, eu escolhi o Tinder,
porque minha colega de quarto disse que era o menos esquisito. Eu preenchi meu perfil, coloquei uma foto normal, escrevi que gostava de livros e de lamen, e esperei. Depois de alguns dias, dei match com um cara chamado Miguel. Ele me mandou uma mensagem primeiro, disse que tinha 27 anos e que era estudante de Direito na Universidade de Chicago. Achei legal, e no começo ele foi educado, apesar de ser um pouco insistente. Ele queria me encontrar perto de onde eu morava, mas eu disse que não, porque não o conhecia bem ainda. Sugeri que a gente se encontrasse no shopping grande do centro, na praça de alimentação, perto da entrada principal. Ele concordou na hora, o que me deixou um pouco mais relaxada. No dia seguinte, cheguei às 3h15 da tarde e me sentei perto da janela, observando as pessoas e mexendo no celular. Passaram 10 minutos, depois 25. Mandei uma mensagem perguntando se ele ainda vinha. Ele respondeu: "Desculpa, estou atrasado. Chego aí em breve." Pelo que pude ver pelas janelas, o tempo estava bom. Quase não tinha trânsito lá fora, então fiquei meio confusa. Esperei, ficando cada vez mais impaciente e depois entediada. Passou quase 1h45 antes que eu finalmente visse alguém se aproximando da minha mesa. Eu soube que era ele, porque se parecia com as fotos, mas tinha algo estranho na aparência dele. Ele usava um terno escuro muito elegante, provavelmente caro, com sapatos pretos brilhantes, do tipo que advogados ou empresários usam. Aquilo pareceu totalmente fora de lugar na praça de alimentação, e eu não consegui deixar de olhar para a roupa dele, me perguntando por que alguém se vestiria assim para um encontro casual para tomar um café, ainda mais sendo um estudante. Ele se sentou sem pedir desculpas e disse: "Desculpa, o trânsito estava horrível." A voz dele era baixa, mas não parecia nem um pouco arrependida. Olhei de novo para o rosto dele e era estranho. Sinceramente, ele parecia mais novo que eu. Talvez uns 21 anos no máximo, quase sem barba e com uns olhos nervosos que se moviam o tempo todo do meu rosto para as minhas mãos. Eu sorri educadamente, tentando começar uma conversa normal, mas ele continuava me encarando como se estivesse esperando algo a mais. O olhar dele era pesado, nada amigável. Depois de alguns minutos, percebi que ele não tinha trazido nada, nem café, nem comida. Isso que ele tinha insistido em nos encontrarmos numa cafeteria. Ele se inclinou com os olhos fixos em mim e disse: "Você é diferente nas fotos." Tentei rir, mas ele não sorriu. Continuou me olhando e acrescentou: "Você me lembra aquela atriz, sabe? Mas você não é tão vibrante. Algo em você é mais sem graça na vida real." Eu pisquei, surpresa. Não era um elogio, mas ele parecia sério, quase decepcionado. Ele continuou me olhando de cima a baixo, como se estivesse procurando algo que não estava ali. Olhei para o meu celular, mas me senti presa. Ele perguntou do que eu gostava de beber e, antes que eu pudesse responder, fez um gesto para a garçonete e disse: "Ela vai querer um chá gelado de pêssego." Eu nem gostava de pêssego. Tentei corrigi-lo, mas ele me cortou, dando de ombros e dizendo: "Confia em mim, você vai gostar." Ficamos sentados ali esperando, e a conversa pareceu estranhamente unilateral. Ele falou sobre a faculdade de Direito, mas nunca mencionou nenhum detalhe real, só coisas genéricas sobre estar cansado e ocupado. Quando minha bebida chegou, ele apenas me observou beber, sem dizer nada por um minuto, como se estivesse me estudando de novo. Eu me mexi na cadeira, começando a me arrepender de ter vindo. Depois de alguns silêncios constrangedores, ele se levantou e disse: "Vamos dar uma volta." Eu realmente não queria, mas senti que seria ainda mais estranho recusar. Assim que nos levantamos, ele tentou passar o braço pelos meus ombros. Eu me afastei, fingindo que precisava arrumar minha bolsa, mas ele chegou mais perto, acompanhando meu ritmo exatamente, quase me impedindo de virar em direção à saída principal. Passamos por algumas lojas, e toda vez que eu me afastava um pouco, ele chegava mais perto de novo. As pessoas ao nosso redor estavam fazendo compras e conversando,
mas eu senti que era a única que percebia o quão tenso era o jeito dele, como ele estava me guiando sem nunca me tocar diretamente. Paramos em frente a uma loja de roupas e ele me olhou de novo. Ainda acho que você é mais bonita nas fotos. Devem ser editadas, né? Ele disse, com a voz sem emoção. Eu neguei com a cabeça, me sentindo mais desconfortável a cada momento. Ele estendeu a mão e tocou meu braço. Não com força, mas também não com delicadeza, e disse: você deveria usar mais maquiagem, ou talvez roupas mais vibrantes. Isso ajudaria. Eu não disse nada. Só tentei me afastar, mas ele não me soltou imediatamente. Continuamos andando, mas eu percebi que ele estava sempre perto demais. Sempre um passo atrás de mim, se eu andava na frente, sempre observando cada coisinha que eu fazia. Até a respiração dele parecia controlada, como se ele estivesse se esforçando para não levantar a voz ou se mover rápido demais. Eu estava consciente de cada pessoa ao nosso redor, me perguntando se alguém notaria se algo acontecesse. Mas ninguém notou. Tudo no comportamento dele parecia ensaiado, como se ele estivesse copiando um roteiro de como um encontro normal deveria ser. Mas cada passo estava um pouco errado. O jeito que ele falava, o jeito que ele se movia, até o jeito que ele ficava olhando para o próprio reflexo nas portas de vidro por onde passávamos. Quando voltamos para a escada rolante principal, ele tentou me guiar pelo cotovelo, me direcionando para um corredor mais quieto ao lado, mas eu puxei meu braço e disse: na verdade, eu preciso ir embora logo. Ele parou, me observando, e depois concordou com a cabeça, sem sorrir. Ficamos parados ali, ele ainda bloqueando um pouco a passagem, e eu podia sentir como o ar tinha ficado tenso, como se cada movimento fosse um sinal para que algo mais acontecesse. Eu continuei tentando levar a conversa para assuntos normais, mas ele não estava interessado. Toda vez que eu perguntava sobre as aulas dele ou em que ano ele estava na faculdade, ele dizia coisas como: alguns segredos é melhor deixar guardados. Ou: um pouco de mistério torna as coisas mais interessantes, não acha? Ele tinha um olhar convencido, como se achasse que estava sendo inteligente ou charmoso. Insisti um pouco mais, fazendo apenas perguntas básicas, mas ele me deu respostas vagas e evasivas que não faziam sentido. A essa altura, eu tinha certeza de que ele estava mentindo sobre ser estudante de direito, mas ou ele não percebeu, ou não se importou com o quão óbvio era. Parecia mais interessado em interpretar algum tipo de personagem misterioso do que em me conhecer de verdade. Quanto mais eu perguntava, mais ele parecia se esconder atrás daquele mesmo sorriso falso. Depois de um tempo ele disse: vamos sair daqui. Conheço um lugar atrás do prédio onde podemos conversar com mais privacidade. O jeito que ele disse isso me deu arrepios. Balancei a cabeça e disse: não, estou bem aqui. Ele me encarou. Então, de repente, ele agarrou meu braço, tentando me levar para um corredor lateral perto dos banheiros, longe da multidão. Puxei meu braço com força e disse: eu estou indo embora. Foi então que ele agarrou meu braço de novo, desta vez com mais força, os dedos dele cravando na minha manga. Espera, não vá embora, só me dá outra chance, ele disse, a voz mais baixa, mais tensa. Eu me soltei e as pessoas finalmente começaram a olhar. Me solta, eu disse, tentando parecer firme. Comecei a andar mais rápido, zigue-zagueando por um grupo de pessoas, mas eu podia ouvi-lo se apressando atrás de mim, respirando mais forte, ficando mais barulhento a cada passo. Quando cheguei à entrada principal, eu estava quase em pânico. Ele parou na minha frente, bloqueando meu caminho. Não vai. A gente tem uma conexão. Você sabe que a gente tem, não sabe? Ele disse com a voz tensa e trêmula. Tentei dar a volta nele, mas ele se moveu de novo, cada vez mais agitado. Você está cometendo um erro. Só para e fala comigo, por favor. No segundo seguinte, antes que eu pudesse reagir, ele me agarrou pelos ombros e me puxou para perto. Pensei que ele ia me abraçar ou gritar, mas em vez disso,
Ele se inclinou e me mordeu na bochecha, com força suficiente para eu sentir seus dentes afundando. Doeu na hora, uma dor aguda. Eu gritei e o empurrei com toda a minha força, tropeçando para trás e batendo num expositor de óculos de sol. As pessoas pararam e olharam, algumas com os celulares na mão. Ele recuou com as mãos para cima, mas ainda tentou falar comigo. Qual é? Não foi nada demais. Eu simplesmente o interrompi, gritando: "Fica longe de mim!" Me virei e corri para a loja mais próxima, segurando meu rosto. Os funcionários ficaram chocados ao me ver. Um deles disse: "Meu Deus, o que aconteceu?" Eu disse a eles que um cara tinha me mordido e apontei para as portas de vidro, mas ele já tinha sumido. Minhas mãos tremiam. O gerente da loja chamou a segurança do shopping imediatamente e, alguns minutos depois, 2 guardas vieram falar comigo. Eles pegaram meu depoimento e um dos funcionários me deu uma garrafa de água gelada para colocar na mordida. O local latejava e ardia, mas acima de tudo eu estava em estado de choque, chocada que algo tão bizarro pudesse acontecer em plena luz do dia, num lugar cheio de gente. Os seguranças levaram o assunto a sério e me pediram para descrever o Miguel em detalhes. Disseram que verificariam as câmeras e avisariam pelo rádio qualquer pessoa que correspondesse à descrição dele. Fiquei sentada nos fundos da loja por um tempo, tentando respirar normalmente. Os guardas prometeram fazer um boletim completo e disseram que me acompanhariam até a saída quando eu estivesse pronta. Depois de um tempo, eles me disseram que o tinham visto nas câmeras saindo do prédio às pressas. Disseram que ele não seria mais permitido no shopping e que, se aparecesse de novo, estaria cometendo invasão. Quando finalmente voltei para onde eu morava, minha colega de quarto estava lá. Ela olhou para a minha bochecha e ficou de boca aberta. "Que diabos aconteceu?" ela perguntou. E eu contei tudo, desde o jeito estranho como ele agiu até como ele me mordeu no final. Ela ficou furiosa e também um pouco assustada por mim, mas então disse algo que fazia um sentido estranho. Parece que ele estava tentando encenar um daqueles romances de livro, sabe? Aqueles em que o cara é super possessivo e agressivo. Talvez ele pense que as garotas querem isso, mas na vida real é só assustador e perigoso. Eu pensei muito sobre isso. Talvez ele realmente achasse que me morder iria me impressionar, ou fazer com que eu o desejasse mais. Mas tudo o que conseguiu foi fazer com que eu quisesse ficar o mais longe possível dele. A segurança o baniu do shopping e eu nunca mais o vi, mas fiquei nervosa por semanas. Toda vez que eu andava pelo campus ou saía sozinha, eu me pegava olhando para trás, me certificando de que ele não estava lá. Não deletei o aplicativo imediatamente, mas parei de responder às mensagens. A marca da mordida desapareceu depois de umas 3 semanas, mas eu ainda conseguia ver um contorno fraco no espelho se olhasse de perto. Mesmo agora, às vezes, quando ando no meio de uma multidão ou sento em uma cafeteria, me pego procurando aquele mesmo olhar intenso. Essa experiência me ensinou que, às vezes, a fantasia doentia de alguns homens se torna o pesadelo real de uma mulher. Aprendi a sempre encontrar pessoas novas em lugares movimentados e a confiar completamente na minha intuição, porque aquele desconforto que tentei ignorar uma vez pode deixar uma cicatriz invisível que nunca mais para de latejar, mesmo quando a marca na pele já desapareceu completamente. A gente nunca imagina que a pessoa mais quieta da sala pode se tornar a sombra que te segue em todos os lugares. A minha história começou exatamente assim. Quando eu tinha 19 anos, eu era o tipo de garota que mantinha a cabeça baixa nos corredores. Terminava as tarefas durante o almoço e sentava na primeira fileira em todas as aulas. Eu tinha talvez umas 3 amigas, incluindo Vanessa, que sempre tentava me tirar da minha concha.
Vanessa era aquela que sabia tudo sobre garotos, produtos de cabelo e quem estava saindo com quem. E ela tinha assumido como missão pessoal me tirar da minha rotina naquele ano. Era a época do baile de formatura e eu estava ocupada decorando minhas falas para a peça de primavera. Depois da aula, Vanessa se encostou no meu armário, revirando os olhos. É sério, você precisa ir com alguém, Isadora. Vou falar com Adriano por você. Adriano era o capitão do time de basquete, todo sorriso perfeito e risada alta. Eu disse para Vanessa que não estava interessada, mas ela me ignorou e disse: deixa comigo, eu cuido disso. A noite da peça chegou e eu tentei não olhar para a plateia por trás da cortina de veludo grossa. Só consegui ver meus pais, alguns professores e uma fileira de colegas de classe tagarelando com os celulares prontos. Minha roupa incomodava. Esperei nos bastidores, tentando acalmar minha respiração. A primeira cena acabou, e enquanto as luzes diminuíam, alguém gritou meu nome lá de trás. Eu me virei e vi um garoto segurando um buquê enorme de cravos e um cartaz coberto de canetinhas brilhantes. Os rostos ao meu redor começaram a ficar embaçados. As vozes foram ficando mais altas. Eu percebi que não era Adriano que estava ali, era Eduardo. Ele era da minha aula de física, sempre sentado no canto esquerdo, nunca levantava a mão. Ele usava jeans largos e moletons com capuz todos os dias. Não tinha muitos amigos, mas sorriu enquanto me estendia os cravos. O cartaz dizia "Baile de Formatura" em letras gigantes. As pessoas começaram a aplaudir e o flash de um celular atingiu meu rosto. Senti minhas bochechas esquentarem, todos os olhos estavam em mim, e eu sabia que não podia dizer não. Eu me ouvi sussurrar sim, e o sorriso de Eduardo ficou ainda maior. Ele me entregou os cravos e alguém gritou: sorria. Então, eu sorri para as fotos. Depois da apresentação, Vanessa me encontrou perto da arara de figurinos. Eu sabia que Eduardo ia fazer isso. Adriano nunca foi seu tipo. Ela sussurrou. Eduardo é mais legal, de qualquer forma. Eu apenas concordei com a cabeça e mexi na fita do meu buquê. Queria perguntar por que ela não tinha me contado, mas o camarim estava barulhento e todo mundo estava rindo, então deixei para lá. Eu repeti para mim mesma que estava tudo bem. Eduardo era quieto, inofensivo, e nós iríamos apenas como amigos. Pelo menos eu não precisaria mais me estressar com um par. O fim de semana passou rápido e eu comecei a relaxar. No domingo à noite, pensei que tudo aquilo passaria. Talvez fosse só uma história estranha que as pessoas esqueceriam. Mas na segunda de manhã, Eduardo estava me esperando no meu armário. Ele me estendeu um chocolate quente e um saquinho de papel. Eu trouxe um croissant para você. É de chocolate. Lembro que você disse que gostava. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de expectativa, e eu só consegui dizer obrigada. Eu não queria ser grossa, então peguei o chocolate e o croissant e tentei pensar no que dizer. Ele começou a andar comigo até a primeira aula, falando sobre a peça, perguntando se eu estava nervosa lá em cima, se eu o vi na plateia. Ele não parava de olhar para mim. Suas palavras saíam cada vez mais rápido. Suas mãos se mexiam nervosamente no bolso do moletom. Antes que eu pudesse escapar para o banheiro entre as aulas, Eduardo estava lá de novo, parado perto o suficiente para que eu não pudesse fingir que não o vi. Nós vamos ao baile juntos, ele dizia para qualquer um que passava. Eu e a Isadora. Eu tentava sorrir, dizendo baixinho para as pessoas que éramos apenas amigos, mas Eduardo balançava a cabeça. Não, nós estamos juntos, né, Isadora? Eu simplesmente fiquei quieta. As pessoas começaram a me olhar de um jeito diferente. No almoço, ele sentou na minha frente no refeitório, empurrando um pequeno vaso com uma flor em direção à minha bandeja. No dia seguinte, ele apareceu com outro buquê, ainda maior que o anterior. Achei que estes ficariam bem no seu quarto, ele disse. A voz dele era suave, mas seus olhos não saíam do meu rosto.
Algumas garotas da minha aula de literatura ficaram olhando enquanto ele me entregava as flores, sussurrando umas com as outras. Ele estava usando uma camiseta branca e com uma caneta permanente preta. Meu nome estava escrito na frente. É para a semana do espírito escolar, ele disse. Mas ninguém mais estava usando camisetas assim. Na quarta-feira, Eduardo tinha convencido o Sr. Marcos, nosso professor de geografia, a deixá-lo sentar ao meu lado. Ele deslizou a mochila para debaixo da cadeira ao lado da minha e passou a aula inteira rabiscando meu nome nas margens do caderno. Tentei me concentrar na lição, mas a perna dele balançava debaixo da mesa, fazendo minha cadeira tremer. Depois da aula, ele ficou parado no corredor. Precisa de ajuda com seus livros? Eu disse que estava tudo bem, mas ele pegou minha mochila mesmo assim e a carregou pelo corredor, sorrindo para todos que passavam. Eu tentei pegar de volta, mas ele apenas riu. Eu levo, te acompanho. Eu entrei para o jornal da escola porque Vanessa disse que ficaria bom nas inscrições para a faculdade. Naquela semana, Eduardo apareceu na reunião, sentando-se na minha frente na mesa comprida. Ele se inscreveu para a mesma matéria que eu e disse ao Sr. Bento que poderia me ajudar com a pesquisa. Olhei para o meu caderno, desejando que alguém dissesse alguma coisa, mas todos agiram como se fosse normal. Comecei a usar corredores diferentes para ir às aulas, me escondendo em salas vazias quando via Eduardo perto do meu armário. Mas não importava para onde eu fosse, ele sempre parecia estar esperando na próxima esquina com alguma coisa na mão. Flores, café, um bilhete. Se eu me sentasse em um lugar diferente na biblioteca, ele me encontrava. Comecei a me perguntar se ele estava observando qual rota eu fazia entre as aulas. Quanto mais eu tentava colocar distância entre nós, mais ele tentava diminuir essa distância. Depois do baile, tudo mudou de uma forma que eu não poderia ter imaginado. Eu mal vi Eduardo durante a noite toda, exceto na nossa mesa. Minhas amigas me mantiveram por perto, nunca me deixando sentar sozinha, mas Eduardo ficou a algumas cadeiras de distância, quase sem falar, apenas me observando do outro lado da pista de dança. Dancei com minhas amigas e ignorei os olhares. Mas quando eu voltava para a nossa mesa, Eduardo estava sentado, ereto, olhando para frente, como se esperasse que eu dissesse algo. Ele não disse. Ele saiu mais cedo da festa sem dizer uma palavra. No dia seguinte, na escola, as coisas escalaram rapidamente. Começou com coisas pequenas. Garotos que eu mal conhecia evitavam contato visual ou se viravam se eu tentasse dizer oi. No começo não entendi. Até que Vanessa me disse que Eduardo estava falando para as pessoas que elas não deveriam falar comigo. Ele disse ao Lauro, ela é proibida. Ela disse em voz baixa no almoço. Eu ri, mas depois Lauro não sentou mais com a gente. Então, encontrei um bilhete dobrado no meu armário. O papel estava grosso de tanta caneta, a letra irregular. Se algum cara tentar alguma coisa, eu cuido dele. Não me teste. Eu amassei e joguei fora. Mas no dia seguinte havia outro bilhete, ainda mais longo. Fique longe dela. Ela é minha. Este é o seu único aviso. Um dia no almoço, Eduardo se levantou no meio do refeitório. O lugar estava barulhento, mas a voz dele atravessou o barulho. Qualquer um que tentar roubar minha namorada será punido. Ele disse, olhando diretamente para uma mesa de alunos do último ano. As pessoas se viraram, mas ninguém riu. Uma professora ouviu e disse para ele se sentar, mas não fez mais nada. Depois disso, os sussurros começaram. Eu via minhas amigas olhando para as portas, as pessoas deixando um espaço ao meu redor nos corredores. No início, tentei me explicar, mas ninguém queria se meter no meio. Pensei que a situação se acalmaria depois de alguns dias. Em vez disso, piorou. Eduardo começou a aparecer em todos os lugares que eu ia. Se eu ficasse até mais tarde para algum clube, ele estava do lado de fora da sala com os braços cruzados. Quando eu ia ao supermercado com minha mãe, via o carro dele no final do estacionamento.
Tentei não dar importância, mas quando comecei a vê-lo esperando do lado de fora da academia ou parado do outro lado da rua do meu ponto de ônibus, contei aos meus pais. Meu pai queria falar com a família dele, mas eu disse para não fazer isso. Na manhã seguinte, Eduardo estava esperando perto da nossa entrada, andando de um lado para o outro. Foi então que meus pais disseram: "Chega." Eles ligaram para a escola e eu fiquei em casa por alguns dias. Mas mesmo em casa, eu ficava nervosa toda vez que o telefone tocava. Eduardo começou a deixar presentes na nossa varanda. Flores, chaveiros, um bilhete que dizia: "Nos vemos em breve." A escola finalmente mudou o horário de Eduardo depois que meus pais foram a uma reunião. Disseram que ajudaria se ele não estivesse nas minhas aulas ou no mesmo horário de almoço. Por uma semana, eu quase não o vi. Comecei a respirar mais aliviada, pensando que finalmente poderia ter acabado. Mas então, a temporada de futebol começou. Eduardo estava sempre nas arquibancadas, sentado sozinho, de braços cruzados, observando. Ele estava em todos os eventos da escola, sem falar com ninguém, apenas esperando que eu fosse embora. Vanessa disse que o viu do lado de fora do ginásio depois de um baile, mesmo sem ter ingresso. Ele enviava recados através de outras pessoas. Abordou minha irmã mais nova no ponto de ônibus dizendo: "Diga à sua irmã que sinto falta dela." Minha irmã chegou em casa chorando e minha mãe começou a buscá-la na escola. Eduardo deixava presentes na nossa varanda pelo menos 2 vezes por semana. Pequenos bichos de pelúcia, flores soltas, cartões. Meu pai começou a trancar a porta todas as noites e instalou uma nova câmera de segurança, mas Eduardo sempre encontrava uma maneira de deixar algo. Ele ligou para o telefone de casa até que meu pai atendeu e disse que se ele ligasse de novo, iria à polícia. Eduardo parou de ligar, mas sua presença estava sempre lá. Meus amigos foram se afastando aos poucos. Ninguém queria arrumar problemas com Eduardo ou lidar com os boatos. Eu comia sozinha no almoço ou na biblioteca. Minhas notas caíram. Eu mal dormia, sempre pensando em qual corredor pegar, em quem poderia estar me observando. Minha família inteira sentiu isso. Minha mãe parou de nos deixar voltar para casa a pé. Meu pai saía mais cedo do trabalho, se eu tivesse um treino até mais tarde. Minha irmã perguntou se podia mudar de escola. Quando tirei uma nota baixa na minha prova de matemática, meu professor perguntou se algo estava errado. Eu apenas disse que estava cansada. Comecei a odiar sair de casa e evitava todas as janelas depois de escurecer. Naquele verão, meus pais disseram que íamos nos mudar. Meu pai conseguiu uma transferência e nós empacotamos tudo e saímos da cidade antes que as aulas começassem novamente. Na primeira noite em nossa nova casa, fiquei acordada esperando que algo acontecesse, mas tudo estava em silêncio. Não havia carros parados do lado de fora, nem passos na varanda. Pensei que tinha acabado, mas em uma semana comecei a receber solicitações de amizade de pessoas que eu não conhecia. Os nomes de usuário pareciam falsos, sem fotos, apenas perfis em branco. Um deles enviou uma mensagem: "Essa é a Isadora de Northwood." No dia seguinte, outra conta mandou: "Você não pode se esconder para sempre." Eu bloqueei, mas mais contas continuaram aparecendo. Mudei minha foto de perfil, deixei tudo privado. Apaguei todas as fotos da minha antiga escola. Mesmo assim, as mensagens continuavam chegando. "Eu sei onde você mora agora. Não se esqueça de mim." Meu estômago revirava toda vez que meu celular vibrava. Na minha nova escola, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu finalmente podia respirar de novo, andar pelos corredores sem olhar por cima do ombro. Entrei em novos clubes e sentei com pessoas no almoço que não tinham ideia da minha vida antiga. Mesmo assim, eu verificava o estacionamento todas as tardes. Mantinha meu celular desligado na maior parte do tempo. Aprendi a ter cuidado com quem eu conversava e o que compartilhava online. Às vezes, penso em como tudo começou com um cartaz e um buquê de cravos nos bastidores, e eu não querendo envergonhar ninguém.
Eu gostaria de ter dito não imediatamente. Gostaria de ter contado a alguém quando as coisas começaram a parecer erradas. Eu passei tanto tempo com medo de magoar os sentimentos de uma pessoa que me esqueci de proteger a mim mesma. Hoje eu entendo que a gente precisa impor limites, porque a gentileza, quando oferecida à pessoa errada, não é uma qualidade, é um convite para o desastre. E o meu pesadelo começou com um simples sim, dito apenas para ser educada. Alguma vez você já sentiu que conhecia alguém melhor do que ninguém, mesmo sem nunca ter olhado nos olhos dessa pessoa? Eu já passei por isso, e essa conexão quase me custou tudo. Quando entrei na faculdade com 19 anos, eu não sabia muito bem como conversar com as pessoas. Passava muito tempo trancada no meu quarto com meu notebook, de fones de ouvido, jogando online. Tinha alguns amigos do ensino médio, mas a gente se afastou bem rápido depois da formatura. Tudo na faculdade era novo, barulhento e um pouco esmagador. Eu não ia a festas, nem entrava para grupos. A única coisa que me parecia familiar era passar a noite toda no Discord, jogando com estranhos. Foi assim que conheci Leandro. Ele era uns anos mais velho que eu, 24, e morava a umas 6 horas de viagem de carro, numa cidade do interior. Nós dois estávamos na sala de espera de um jogo de estratégia numa sexta à noite, e eu acabei entrando no time dele. Não lembro quem mandou mensagem para quem primeiro, mas depois de algumas partidas, ao longo de alguns dias, a gente simplesmente começou a conversar mais. Ele tinha um jeito de falar calmo, mais seguro de si do que eu estava acostumada. A maioria dos caras que eu conhecia tentava ser melhor que o outro, mas Leandro escutava. Se eu ficava irritada por alguma besteira que acontecia no jogo, ele ria e dizia: normal, acontece. Às vezes, eu perdia a noção do tempo só conversando com ele por voz, mas já percebi que ele sempre fazia muitas perguntas sobre mim. Começou com mensagens sobre o jogo, mas nas semanas seguintes a gente já estava falando sobre tudo. Ele me perguntou sobre meu curso, minha família, se eu estava saindo com alguém. Ele nunca zombou de mim por eu não ter histórias sobre festas ou ex-namorados. Me contou sobre o trabalho dele numa loja de eletrônicos e como ele fazia turnos noturnos para pagar o aluguel. Os pais dele tinham se separado quando ele era criança, então ele me disse que viveu pulando de um lugar para o outro e também não tinha muitos amigos próximos. Isso tornou mais fácil para eu falar das minhas próprias coisas. No começo, era fácil ser honesta com ele, porque era só uma voz nos meus fones de ouvido ou palavras numa tela. Se eu me sentia ansiosa ou desconfortável, eu podia simplesmente mutar o microfone. Às vezes, a gente jogava até às 4 ou 5 da manhã, sem nem falar mais do jogo. Ele me perguntava: está cansada? E eu dizia: na verdade, não. Mesmo quando meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela, tinha algo de confortável naquilo. Comecei a contar coisas para ele que eu não contava nem para minha colega de quarto, como o fato de que às vezes eu tinha ataques de pânico ou como eu odiava comer no refeitório porque sempre achava que as pessoas estavam me olhando. Ele nunca me julgou, nem tentou fazer tudo ser sobre ele. Ele simplesmente dizia: isso é uma droga, mas vai ficar mais fácil. Eu gostava que ele não tentasse consertar as coisas ou me dissesse para simplesmente superar. Depois de algumas semanas, ele começou a me ligar no celular em vez de no Discord. A gente conversava por horas, às vezes com o jogo rolando no fundo, outras vezes simplesmente deitados na cama, no escuro, com o celular no viva voz. Ele me contava sobre seus turnos e os clientes que gritavam com ele sem motivo. Eu contava sobre os professores que davam sermões nas aulas ou como eu sempre estragava tudo na hora de lavar roupa. Não parecia estranho nem forçado. Comecei a esperar ansiosamente pelas mensagens dele. Às vezes, se ele não respondia por algumas horas, eu ficava um pouco ansiosa, como se algo estivesse faltando. Mas ele sempre explicava que estava trabalhando.
Ele não me pressionou para a gente se ver logo de cara. Se eu fazia uma piada sobre ser desajeitada pessoalmente, ele dizia: "Não tem problema, a gente tem tempo." Às vezes ele falava: "A gente se vê quando você estiver pronta." Isso me fazia sentir segura, como se eu estivesse no controle. Era fácil esquecer que eu nunca o tinha visto pessoalmente. Eu não percebi o quanto eu dependia dele até uns 2 meses se passarem. Minha colega de quarto começou a sair mais, e eu mal notei. Leandro era a primeira pessoa para quem eu mandava mensagem quando algo estranho acontecia ou se eu via algo engraçado no campus. Meus pais ligavam para saber como eu estava, mas eu sempre arrumava desculpas para a conversa ser rápida. Eu desligava o telefone e, no lugar, mandava uma mensagem para Leandro. Ele era a primeira pessoa com quem eu queria falar quando acordava e a última antes de ir dormir. Eu sentia que o conhecia melhor do que ninguém na minha vida. Embora eu nunca tivesse estado ao lado dele ou sentado na frente dele numa mesa, comecei a sentir que estava me apaixonando por ele, uma noite após a outra. No início do meu 2º semestre, eu finalmente comecei a fazer amigos nas minhas aulas. Aconteceu por acidente. Uma garota do laboratório de biologia me perguntou se eu queria estudar com o grupo dela, e eu disse que sim. Na primeira vez que nos encontramos na biblioteca, eu estava nervosa, mas eles foram gentis. Faziam piadas sobre o professor, reclamavam dos trabalhos e me chamaram para tomar um café. Depois, me senti um pouco mais leve, como se talvez eu conseguisse lidar com essa coisa de faculdade, afinal. Mas quando contei para Leandro mais tarde naquela noite, o tom da nossa conversa mudou completamente. Ele fez muitas perguntas. Quem estava lá? Eram só caras. Você deu seu número para eles? Não parecia brincadeira, mas sim que ele estava realmente irritado. Quando mencionei que tinha alguns rapazes no grupo, ele ficou quieto por um tempo e depois começou a perguntar se eu gostava de algum deles. Eu disse que não, mas ele não deixou o assunto morrer. Depois disso, toda vez que eu tinha planos com colegas de classe, Leandro queria saber todos os detalhes. Se eu demorava para responder a uma mensagem, ele mandava 3 ou 4 outras. Às vezes só um. Onde você está? Se eu dizia que estava indo para um grupo de estudos, ele me acusava de mentir ou perguntava se eu estava entediada dele. Você sempre tem tempo para eles, mas não para mim. Ele me mandava por mensagem, ou me ligava e ficava em silêncio até eu explicar onde eu estava e com quem. Se eu não atendesse na hora, ele ameaçava bloquear meu número ou dizia: "Talvez a gente devesse terminar." Então, isso começou a acontecer com mais frequência, e toda vez eu sentia um nó no estômago. Eu tentava acalmá-lo, mas ele dizia coisas como: "Você não se importa comigo como eu me importo com você." Ele enviava mensagens longas sobre como ele era o único que me entendia e que todos os outros só estavam fingindo ser meus amigos. No fim, eu parei de sair tanto. Eu dizia ao meu grupo de estudos que estava muito ocupada ou que não estava me sentindo bem, só para não ter que lidar com a raiva de Leandro. Ele percebia quando eu não mandava tantas mensagens ou quando eu perdia uma ligação. Se eu tentava me explicar, ele ficava ainda mais bravo. "Você não me ama mais," ele dizia. "Odilá, com certeza você está com outro agora." Era mais fácil ficar no meu quarto e manter o celular por perto. Ele começou a me pedir coisas com as quais eu não me sentia confortável. No início, eram só selfies. "Me manda uma foto para eu saber que você está bem." Mas depois ele começou a pedir mais. "Me mostra que você me ama," ele dizia. "Faz uma chamada de vídeo só para mim." Se eu hesitava, ele dizia: "Você deve estar escondendo alguma coisa." Ele continuava insistindo até eu ceder, e depois pedia desculpas, dizendo que estava com saudade. Eu dizia a mim mesma que as coisas iam melhorar se eu conseguisse fazê-lo se sentir seguro, mas a pressão só aumentava.
Uma noite, depois de outra longa ligação em que ele me acusou de ignorá-lo, ele disse: "Se você realmente me amasse, você me mostraria. Faz, por favor." Eu olhei para o meu celular, sem saber o que dizer, ouvindo a respiração dele do outro lado, esperando minha resposta. Depois de 1 ano e meio à distância, finalmente decidimos nos conhecer. As férias de verão estavam chegando, e Leandro disse que seria o momento perfeito. Ele queria que eu o visitasse no apartamento dele, e eu aceitei. Embora eu estivesse nervosa por ficar sozinha com ele, passei dias tentando ficar o mais bonita possível, fazendo e desfazendo a mala, pensando no que eu diria quando a gente se encontrasse. A viagem de carro durou 5 horas, por estradas frias e cinzentas, e eu não parava de olhar o celular, esperando as mensagens dele. Ele mandou algumas, principalmente perguntando quando eu chegaria e se eu estava animada para vê-lo. Ele queria atualizações constantes de onde eu estava na estrada. Quando cheguei, Leandro me encontrou no estacionamento. O abraço dele foi mais forte do que eu esperava, quase possessivo. O apartamento dele era pequeno e bagunçado. Deixei minha bolsa tentando ignorar o quão desconfortável eu me sentia. Ele não parava de me tocar, de me puxar para perto, de me beijar de um jeito que parecia mais um teste do que afeto. Quando tentei me afastar ou dizer que queria ir mais devagar, ele mudou. Ele foi ríspido, dizendo: "Não fica com frescura agora. Você sabe por que veio." Tentei explicar que conhecê-lo pessoalmente parecia diferente, mas ele ficou com raiva, me chamando de provocadora e mentirosa. Disse que depois de tudo que ele tinha feito por mim, todas as ligações de madrugada e a espera, eu devia isso a ele. Se eu o amava, eu provaria. Quanto mais eu resistia, mais agressivo ele ficava. Ele agarrava meu pulso ou ficava na minha frente se eu tentasse ir para outro cômodo. Em um momento, quando tentei ir embora e disse que queria voltar para casa, ele bloqueou a porta, pegou as chaves do meu carro e disse: "Você não vai a lugar nenhum até parar de brincar comigo." Sentei-me na beirada da cama paralisada, tentando descobrir o que fazer. Ele continuava andando de um lado para o outro, e eu ouvia ele reclamando sobre o quanto ele havia investido e como eu era igual a todos os outros que o haviam decepcionado. Fiquei quieta, esperando que ele se acalmasse. Naquela noite inteira, mal dormi, com medo de me mover ou dizer algo errado. Quando ele finalmente adormeceu, consegui pegar as chaves de volta e saí sem fazer barulho. Quando as férias terminaram, dirigi para casa atordoada. Ele me fez prometer que não contaria a ninguém sobre nossa briga, tratando como só mais um problema pelo qual todos os casais passam. Eu tentei acreditar nele, mas depois daquela visita, tudo em nosso relacionamento piorou. Durante os meses que se seguiram, eu me perdi completamente. Leandro não queria que eu voltasse para a faculdade, dizendo que era uma perda de tempo e que eu deveria me concentrar nele. Ele me ligava a cada hora. Exigia provas de onde eu estava e queria as senhas de todas as minhas contas. Se eu postasse uma foto ou curtisse a publicação de outra pessoa, ele me acusava de flertar ou de traí-lo. Se eu mencionasse que tinha falado com um colega de classe, ele gritava ou ameaçava terminar até que eu pedisse desculpas. Ele me disse para largar meu emprego de meio período para que eu pudesse atender suas ligações e mensagens. Imediatamente eu obedeci, pensando que era o que uma boa namorada deveria fazer. Comecei a faltar às aulas, deixando os trabalhos se acumularem. Minhas notas despencaram. Quando meus pais ligavam, eu mentia e dizia que estava tudo bem. Leandro dizia que minha família só queria me controlar e que meus amigos só fingiam se importar. Toda vez que eu tentava entrar em contato com alguém, ele descobria e me punia parando de falar comigo ou enchendo minha caixa de mensagens até que eu prometesse não fazer de novo. Minha vida inteira se tornou gerenciar os humores dele e tentar não o irritar. Havia momentos em que ele era doce por alguns dias, pedia desculpas, me mandava presentes, me dizia o quanto me amava, mas nunca durava.
Cada momento bom era apenas a preparação para outra rodada de desconfiança ou raiva. Eu parei de me reconhecer no espelho. Acreditava que eu era o problema, que eu o tinha tornado assim, que se eu me esforçasse mais ou o amasse mais, as coisas melhorariam. Eu mal dormia, não conseguia comer, parei de ver qualquer pessoa fora da aula, a menos que fosse inevitável. No meu ponto mais baixo, pensei em abandonar os estudos, mas tinha muito medo até de tomar decisões sem a aprovação dele. Uma tarde, na biblioteca do campus, conheci melhor um colega de classe chamado Carlos, que frequentava algumas das minhas disciplinas. No começo não falei muito, mas ele percebeu que eu estava tremendo e mantinha a cabeça baixa. Ele começou a conversar sobre nosso trabalho, mas eu mal respondi. Mesmo assim, ele continuou aparecendo, sempre se sentando por perto. Às vezes me trazendo café, simplesmente estando presente. Durante algumas semanas, me vi me abrindo aos poucos. Carlos ouvia sem julgar. Ele nunca se assustou, apenas me perguntou se eu estava bem e esperou que eu falasse. Um dia, finalmente contei a ele parte do que estava acontecendo. Ele não reagiu com surpresa, apenas ouviu e depois disse em voz baixa: "Isso que ele faz com você não é amor." Fiquei chocada com o quão seguro ele soava. Ele se ofereceu para me ajudar a procurar recursos e disse que eu merecia algo melhor. Não importava o que Leandro dissesse. No começo, tentei discutir, mas ele não recuou. Ele me deu espaço, mas continuou entrando em contato a cada poucos dias. Com o apoio de Carlos, comecei a ler sobre relacionamentos controladores online. Eu me reconheci em cada história. Fiz um plano para bloquear Leandro de tudo, mas quando chegou a hora, eu estava apavorada. Carlos se ofereceu para ficar comigo quando eu fizesse isso. Ele me ajudou a trocar meu número, a deletar contas antigas e a contatar a segurança do campus, por precaução. Leandro encheu minha caixa de mensagens de números novos, ameaçando e implorando, mas eu não respondi. Depois, comecei a fazer terapia. As primeiras sessões foram difíceis. Eu me sentia culpada por ter ido embora, com medo o tempo todo e confusa sobre quem eu era, sem Leandro me dizendo o que fazer. A terapia me ajudou a perceber a verdade. Eu não tinha causado o comportamento de Leandro. Nada daquilo foi minha culpa. Comecei a me reconectar com minha família. Enviei mensagens para os professores para colocar minhas aulas em dia. Carlos continuou me apoiando e nós nos aproximamos. Começamos a namorar, devagar, nada parecido com o que eu tinha vivido antes. Não havia pressão nem desconfiança, apenas gentileza. Hoje, alguns anos depois, Carlos e eu moramos juntos e estou terminando a faculdade. Ainda faço terapia e ainda tenho dias ruins, mas agora eu sei como é o amor saudável. Tenho amigos de novo, minha família me visita e finalmente me sinto como eu mesma. O que vivi com Leandro me marcou para sempre, mas me ensinou algo essencial. Quem realmente ama você não tenta te diminuir para se sentir maior. Ninguém deveria ter sua luz apagada por outra pessoa, e eu aprendi a nunca mais permitir isso na minha vida.